Lei de Ohm e cálculos. Eu vou mostrar para vocês alguns cálculos que são pertinentes à utilização da lei de Ohm, usando fonte de tensão, usando carga. Vamos lá. Inicialmente eu vou colocar aqui uma fonte de tensão, onde tem o polo positivo e o seu polo negativo, e vou aplicar essa fonte em uma carga em um circuito elétrico fechado. Nossa carga é uma resistência que tem esse símbolo ou esse símbolo para resistência elétrica. A nossa fonte de tensão podemos chamar de E, conforme é a simbologia usada na fórmula. Nossa resistência é R e a nossa corrente, conforme é o nosso método utilizado, sai do polo positivo em direção ao polo negativo da fonte, passando pela carga. Esse é o circuito elétrico fechado, alimentando uma carga. Vamos colocar então agora valores de tensão e resistência. E eu quero calcular, na verdade, o meu I. A minha tensão, eu vou colocar um valor de 20 volts. A minha resistência, eu vou colocar um valor de 5 ohms. Tensão com o seu símbolo V, resistência, valor dela com o seu símbolo ohm. Nossa base de cálculo, eu vou utilizar um triângulo, que é comum em cálculos de eletricidade, que a grande maioria chama de triângulo rei. O pessoal da área técnica geralmente chama esse triângulo de triângulo rei. Eu tenho aqui um exemplo claro em que essa barra eu utilizo na fórmula como o meu divisor. E entre R e I eu utilizo o meu fator de multiplicação, o meu símbolo de multiplicação. Daqui eu retiro as fórmulas para o cálculo. Se eu quero saber a tensão, eu multiplico R por I. Se eu quero saber a resistência, eu divido a tensão por corrente. Se eu quero saber corrente, eu divido a tensão por resistência. Vamos fazer o nosso cálculo, então, para achar o valor da corrente em ampere. I é igual a E dividido por R, onde o E é 20 volts e onde o R é 5 ohm. Meu I, então, tem um valor igual a 4 amperes. Esse é o valor da corrente aplicada no meu circuito fechado. Fazendo um novo cálculo, vamos utilizar aqui ao lado, então, fazendo um novo cálculo de um outro circuito, com a fonte de tensão novamente, e uma outra carga que eu vou colocar o símbolo de uma lâmpada. E essa lâmpada, na verdade, é a minha carga do sistema, que também contém internamente uma resistência elétrica, por ser uma lâmpada incandescente. Na verdade, internamente, eu tenho a minha resistência elétrica na lâmpada. Eu vou aplicar uma corrente que circula do positivo para o negativo de 2 amperes e uma tensão E igual a 10 volts. Vamos olhar o circuito novamente. Eu tenho uma tensão aplicada pela fonte de 10 volts no circuito fechado, onde a minha carga recebe uma corrente de 2 amperes. Obviamente que eu quero saber o valor de R, que é o valor da minha carga, e a minha carga é a lâmpada. Vamos fazer o cálculo em que R é igual a E dividido por I. E dividido por I. Meu R, então,
é o valor de E, 10 volts, dividido pelo valor da corrente que circula pelo circuito fechado, 2 amperes. Meu R, então, é um valor de 5 ohm. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.